povo amado de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora tomar café? E hoje o café tem que estar assim, fervendo, quente. A hora que eu comecei a orar, eu olhei para o céu e pensei e falei, Jesus, será se o Senhor esqueceu de apertar o botão? De desligar o ar-condicionado no modo muito gelado? Porque tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Mas vamos falar de devocional, vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia, dos conselhos que Deus nos dá, que estão na palavra do Senhor. Hoje é terça, é dia de café. Para mim, todos os dias são dias de café. Mas o que Deus me deu foi terça-feira, que é dia de devocional com café para compartilhar com vocês. Então vamos lá. A Bíblia fala assim, ó, em Provérbios, no seu capítulo 3, no verso 21, Provérbios 3, 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. E aí a palavra-chave que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é uma palavrinha chamada equilíbrio. Equilíbrio. Você imagina um equilibrista andando em cima de uma linha? Quando o equilibrista está em cima de uma linha, ele tem que ter controle não somente dos pés e nem da linha. Ele tem que ter um controle do corpo dele inteiro para que ele possa se manter em equilíbrio em cima daquela corda, em cima daquela linha. E é muito desafiador. Eu mesma, por exemplo, nunca tentei. Não sei nem se um dia eu vou tentar. E se eu tentar, não sei nem qual vai ser o resultado. Mas na vida, quando a gente rega a nossa vida com equilíbrio, quando a gente estrutura a nossa semana pensando no equilíbrio, quando a gente planeja o nosso dia pensando em equilíbrio, as coisas vão bem. E aqui fala para vocês uma pessoa que sempre fez tudo em excesso. Então, se é para fazer isso, vamos fazer tudo e mais um pouco. Se é para fazer aquilo, tudo e mais um pouco. Se é para tal situação, tudo e mais um pouco. E aí, quando chegava no final, muitas das vezes eu tinha alcançado resultados que eu gostaria. Só que eu tinha deixado outras áreas de mão e estava exausta. Exausta. E isso foi um ciclo que se repetiu por muito tempo na minha vida. Era fazer e depois exaustão. Fazer e exaustão. E enquanto a gente não conseguir ter consciência de que o equilíbrio em determinadas áreas da nossa vida são muito importantes, vai ser difícil. Se eu já alcancei tudo? Não, estou muito longe de alcançar tudo. E talvez nem consiga. Porque a plenitude absoluta, a paz absoluta, a perfeição absoluta é só na glória, é só no céu. Por enquanto a gente vai trabalhando e lidando com as situações. Mas eu quero falar para vocês sobre equilíbrio de 3 áreas que são muito importantes. E eu vou contar um segredo para vocês. Para que eu não me perdesse em buscar o equilíbrio nessas 3 áreas, que são fundamentais, e é o que é o nosso corpo, é o que nossa vida é formada. Porque Deus nos formou assim. Eu tenho um post-it, ó, que eu deixo colado, que é para que eu, num lugar onde eu olho várias vezes ao dia, que é para que eu não perca de vista, mesmo que eu tenha uma rotina, mesmo que eu já tenha algumas coisas estabelecidas sobre o que fazer, como fazer, eu deixo esse post-it aqui, ó, para eu não esquecer de manter o equilíbrio entre essas 3 áreas, ó, corpo, alma e mente, as minhas emoções, meus pensamentos e o meu espírito. Por quê? Porque às vezes a gente está focado demais, ó, principalmente nós cristãos, só no espiritual. Então, a gente negligencia o resto. E sabe o que nós fazemos? A gente ora, lê palavra, ouve pregação, assiste pregação, vai em culto de segunda a segunda e faz jejum de segunda a segunda e dá tudo para o espiritual. Só que a gente desconsidera essas outras áreas, importantíssimas. É isso. É o que muitas vezes nós fazemos. E eu posso falar por experiência própria. Quando eu
não é que eu excedia no espírito, mas quando eu focava em que tudo tinha que ser somente espiritual, e aí eu dedicava todas as minhas forças só pro espírito, eu negligenciei a minha alma e as minhas emoções adoeceram. E o meu corpo, então, que pensar em corpo, que pensar em saúde, que pensar em alimentação, que pensar em atividade, água, beber água, imagina, nem passava pela minha cabeça, porque orar, jejuar. E nós precisamos, sim, nós precisamos alimentar o nosso espírito, consolidar o nosso espírito, fortificar o nosso espírito, sim, mas não é só ele, porque Deus nos fez assim. Então a gente precisa cuidar de todas as áreas, porque Deus nos fez assim. E aí determinar e delimitar tempos, pessoas, estímulos que vão tratar da nossa alma, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente, usando as estratégias corretas e assertivas, para que de fato a gente tenha gerenciamento das nossas emoções, para que a gente controle elas e não elas nos controlem. E isso é um desafio. Para mim ainda é um desafio diário, mas vai chegar um tempo que eu vou fazer isso, como o pessoal diz, com o pé nas costas. E o corpo? A Bíblia fala que nós devemos ter um corpo irrepreensível. E como demorou para eu chegar nesse verso e começar a dar atenção para ele, ter um corpo irrepreensível. Nós não, a maior parte dos cristãos negligencia o corpo, não está nem aí para o corpo. Nem aí para o corpo. Come o que quer, do jeito que quer, come o que quer, não faz exercício, não vai para o médico, não faz check-up, não faz exame. Negligencia 100% o corpo. Como se Deus não se importasse com o corpo, e Deus te deu um corpo, então você tem que cuidar dele. Então veja, só que não são excessos, não é só corpo, não é só alma, não é só mente, não é só espírito, não. São 3 partes que compõem a nossa vida e é equilíbrio entre todas elas. Equilibrar o nosso tempo que a gente dedica para fortalecer o espírito, equilibrar o tempo que nós dedicamos para fortalecer as nossas emoções, equilibrar o tempo que nós dedicamos para termos um corpo forte, um corpo saudável. Aqui, ó, equilíbrio. E eu vou finalizar dizendo aqui, ó, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Que você tenha um excelente dia e um ótimo café para você. Deus te abençoe.